Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos nesta leitura diária desta quinta-feira e nós estamos aqui para falar de um tema que é essencial nos nossos dias, que é sobre a justiça de Deus. Aqui na lição que nós estaremos estudando no próximo domingo, ela fala sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça. E na leitura diária da quinta-feira, ela está em Gênesis 18 e 25, e o versículo nos diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Meus amados irmãos, aqui nós estamos diante de uma história que é muito conhecida. Nós estamos diante da história do patriarca Abraão. E aqui o Senhor, nós estamos em um determinado momento que o Senhor está falando com Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra por causa dos atos pecaminosos que estavam sendo praticados naquele lugar, naquelas cidades. E quando Deus ele começa a falar com Abraão sobre isso, nós veremos pelo texto sagrado que Abraão ele começa a questionar Deus. Senhor, mas se tiver tantos justos naquela cidade, o Senhor vai destruir mesmo assim? E aí o Senhor fala para ele, mas se tiver tantos justos, eu não destruirei a cidade. E nós vemos que Abraão ele continua perguntando para Deus. E aí ele vai diminuindo o número de justos ali nas suas indagações, porque ele sabia que aquela cidade estava pervertida pelo pecado, que aquela cidade estava cheia de atitudes que desagradavam, que enojavam a Deus. E Deus aqui, quando Abraão questiona pela justiça de Deus nesse versículo, ele diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Aqui nessa frase nós vemos como Abraão reconhece a justiça de Deus, o quanto Deus é justo, o quanto Deus age com justiça e como o nosso Deus também é juiz. E aqui eu trago para uma reflexão nos dias de hoje. Às vezes nós temos visto em muitos lugares, por muitas pessoas, pregando somente o amor e a misericórdia de Deus. Mas nós também devemos aprender que Deus, ele é justo. Ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E Deus fez justiça ali naquele lugar. Livrou aqueles homens, né? Livrou Abraão, livrou a Ló da destruição daquelas cidades, mas Deus operou ali com justiça. Aqueles homens foram livres de toda a destruição daquelas cidades e Deus operou ali naquele momento com justiça. Deus não atendeu às expectativas de Abraão, que era simplesmente não destruir a cidade, mas Deus livrou Abraão e a Ló no meio do cumprimento da sua justiça. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o mundo hoje, para tantos acontecimentos, para o mais recente aí dos acontecimentos, que é essa guerra que tem atingido a Israel, quando nós vemos tantas situações, o mal tem predominado no mundo, muitos têm caminhado para a perdição, mas em meio a tudo isso, nós acreditamos em um Deus que é justo e que cumpre aquilo que está nas Santas Escrituras. Mas que nós possamos ter uma comunhão com Deus, assim como Abraão, para que em meio à justiça de Deus, nós venhamos receber o livramento da parte do Senhor. Para que em meio à operação da justiça divina, nós venhamos ser guardados na sombra do Onipotente.
E tudo aquilo que nós fizermos, vamos nos lembrar que nós servimos a um Deus que é juiz de toda a terra. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada um dos comentaristas, dos pastores, dos irmãos que nos assistem, que Deus abençoe cada um de vocês. Permaneçam firmes na presença do Senhor.